Seja muito bem-vindo a mais um programa Negócios de Família. Eu sou o Rogério Bon e hoje o nosso convidado, que está em Porto Alegre, é uma pessoa com uma experiência muito grande justamente nesse universo tão complexo das empresas familiares e das empresas de um modo geral. É o advogado societário e tributarista Geovanne Alves. Doutor Geovanne, seja muito bem-vindo aqui à TV Cidade e ao programa Negócios de Família. Olá, Rogério. Eu que agradeço mais uma vez o convite de poder estar com vocês aqui, falando um pouquinho sobre essas questões que são tão importantes no ambiente de negócio, né, envolvendo direito, envolvendo a propriedade familiar, empresarial. Então, será um prazer estar com vocês e conversar um pouquinho sobre esse tema que muito me motiva. Doutor Geovanne Alves, a gente está gravando o programa aqui nos estúdios da TV Cidade, na cidade de Farroupilha, e a gente sabe que a Serra Gaúcha é uma região onde as empresas familiares, as famílias empresárias são a imensa maioria. A gente tem N exemplos de empresas de grande porte que se transformaram em verdadeiras multinacionais e que têm uma origem familiar. Mas também aquelas pequenas empresas, aquelas médias empresas que estão aqui em toda parte, de um modo geral, são familiares. Antes de a gente entrar justamente nesse aspecto das empresas familiares, eu gostaria de lhe pedir para rapidamente trazer para os nossos telespectadores um pouco da sua trajetória e como é que chegou nesse universo aí do direito societário e das relações com as empresas de família. Legal, Rogério. Bom, vou fazer um breve apanhado, assim. Então, eu vim para o Rio Grande do Sul para, à época, trabalhar como assessor jurídico do 5º Comando Aéreo Regional, aqui em Canoas, né, próximo aqui a Porto Alegre. E foi bem interessante que naquele período, quando eu vim para cá, eu tive já contato com N situações que foram recém-formado à época, então, né, que já foram moldando ali a minha atividade. Vim sempre, apesar de ter trabalhado por um grande período ali na administração pública, sempre tive meu olhar desde o período da faculdade sobre questões envolvendo direito empresarial e tributário, que são as minhas áreas principais, né? Então, no período que eu estive ali, também eu fui me preparando, capacitando, e comecei a lecionar nessas áreas. E aqui eu posso dizer que foi é, o início focado na área empresarial, foi na academia, né, na faculdade, ensinando, lecionando sobre essas disciplinas. E ali foi assim, vamos dizer, para mim, né, quando a gente dá aula é interessante, né? Quando a gente tem a oportunidade de ensinar, na verdade, a gente aprende bastante. É E foi verdade. uma caminhada longa, já só, aí eu não vou falar quanto tempo, né? Ficaria, os cabelos brancos já me denunciam, mas foram então muitos anos de atuação, e aí tanto lecionando, com a experiência é, acadêmica e principalmente na prática. Deixei a Força Aérea um período muito interessante, um período muito rico, de muito aprendizado, muito trabalho, e iniciei a minha atividade em escritórios de advocacia. Já tive a oportunidade de passar por alguns escritórios de direito empresarial em Porto Alegre, e hoje, empreendendo no meu próprio escritório, posso, né, ter a oportunidade de desenvolver exatamente nesses pontos, então, como eu disse, já de largo tempo que eu venho atuando, e eu posso focar nessas áreas. E aqui, se a gente fosse falar de experiências, gastaríamos o tempo todo aqui, porque são muitos casos, muitas questões que a gente pode conversar. Mas, doutor Geovanne, aproveitando justamente essa sua experiência com o ambiente dos negócios de família, as famílias empresárias, muitas vezes a gente vê que o problema mais grave que existe dentro de uma empresa familiar não é nem a gestão em si, mas é a questão do relacionamento entre a família, porque em muitos casos a família também é justamente o corpo de sócios, quer dizer, o pai é sócio da mãe, que é sócio dos irmãos, que tem um primo, que tem um tio, e todo mundo sócio. E, às vezes, me parece que uma falta de um regramento disso, da governança, das relações entre esses sócios familiares, acaba gerando problemas com o passar do tempo, não é verdade? Rogério, assim, foste muito preciso na sua colocação, exatamente isso. E é interessante, né?
palavras que há um tempo atrás pareciam ser distantes, né? Falar de governança. O que é isso? Muitas pessoas achavam que temas como esse estavam reservados a grandes companhias, né? Empresas grandes, que aí sim precisariam ter estruturas complexas e que pudesse trazer respostas que estariam longe do universo de pequenas, médias empresas familiares. E a verdade não é essa. Quando a gente fala de organização empresarial, é um ponto que cada vez mais a gente precisa tratar, conversar com os sócios, é a sua estrutura de governança. Como bem disseste, são empresas familiares. Entre os sócios, já há uma relação de proximidade oriunda dos vínculos familiares. Só que isso, em muitos aspectos, não faz com que a convivência entre os sócios seja mais simples, né? O vínculo familiar não simplifica as relações existentes entre os sócios, muito pelo contrário. Eu acho que traz outros ingredientes de complexidade que precisam ser avaliados, precisam ser pensados, estruturados antes. E quando a gente faz isso, a gente está tratando de governança. Não é uma questão de complexidade, é uma questão de organização, mas, como eu disse, não simplesmente aspectos empresariais, que a pessoa pode dizer, Giovanni, eu sou muito bom naquilo que eu faço, operacionalmente, conheço do negócio, por todos os ângulos possíveis. Mas a questão não é essa. Quando a gente está diante de situações de à frente de negócios, como sócio, participando dessas relações, nós vamos nos deparar, os sócios vão se deparar com pensamentos diferentes, são gerações diferentes, muitas vezes. Isso é um ponto interessante, né? A próprio fato de estarmos diante de gerações diferentes que estão ali trabalhando junto, naturalmente trazem conflitos. Então, pensar isso, estruturar isso, desenhar de uma forma que todos possam se sentir mais amparados, compreendidos dentro da estrutura familiar, esse é o grande desafio. Então, simplificando a resposta, mas não o tema, né? Quando a gente fala sobre isso, pode parecer que empresas familiares não precisam formalizar relações porque são todos com um grau de parentesco que resolvem os problemas. Muito pelo contrário. A complexidade dos vínculos familiares reflete, sim, também na gestão da empresa. Muitas vezes eu escuto de alguns clientes e alguns empresários de empresas familiares, não, mas a gente não tem um grande faturamento, nós somos pequenos, então não precisa ainda se preocupar com isso. Não, mas eu ainda sou jovem, ainda tenho aí meus 60 anos, eu acho que eu ainda vou trabalhar aqui na empresa mais uns 20 anos, depois que eu vou começar a passar para os filhos. Só que é justamente na hora em que se é pequeno, que ainda não se tem um tamanho muito grande, né, que é o momento de se começar a estruturar as coisas. E ninguém sabe, infelizmente, né, doutor Giovanni, quando é que nós vamos sair deste plano e ir para outro plano. Quer dizer, pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 minutos, pode ser daqui a 50 anos, ninguém sabe. E então não tem como fazer uma previsão de quando é que pode acontecer um problema mais sério com a nossa vida que vai impactar na organização. Então não lhe parece que um trabalho preventivo de estruturação dessas questões de governança, de protocolo de família, é um caminho que qualquer empresa familiar precisa fazer, independente de ser pequena, de ser média, de ser grande, independente dos seus sócios serem jovens ou não? Rogério, mais uma vez, excelente observação. Aliás, fruto da sua experiência, né, larguíssima aqui, e que é interessante, eu até costumo dizer, tem questões, costumo brincar até com os alunos, né, eu falei assim, os livros têm vários aspectos teóricos de fundamental importância, mas existem questões que só o tempo vai lhe ensinar, só o dia a dia, só a prática. E tu disseste tudo. É interessante, eu costumo fazer uma analogia assim para a gente tratar dessas questões. Será que só quando eu estiver grande que eu tenho que pensar isso, aquilo, outro? Eu sempre digo o seguinte: quando a gente se depara diante de algo e que a gente vê aquilo tomar uma dimensão maior, a ideia é que a gente queira crescer e não inchar, né? Fazer uma pequena diferenciação. Quando a gente fala de inchar, né, algo inchou, nem sempre o aumento de tamanho significa algo saudável. Principalmente se a gente olhar para o nosso corpo humano, se você bate em algum lugar, tem alguma lesão que ela pode até inchar. Né? Fazendo um comparativo pode ser simples, mas vai refletir bem o que eu quero dizer. Quando a gente fala de crescimento, é algo mais natural. Tudo parte da ideia de que está se crescendo de forma ajustada. Rogério, é exatamente isso. Eu trago isso para o universo empresarial. Olhar para uma empresa, e é muito comum isso, principalmente
existem situações em que o empresário é, vivencia rápido crescimento econômico, às vezes por um determinado momento da economia, por ter encontrado efetivamente um nicho de negócio que impulsiona, alavanca e, de repente, ele faz com que aquele que há pouco tempo atrás tinha um faturamento baixo comece a crescer. Só que aí é que está a questão. Muitas vezes, nesse rápido crescimento econômico, que a pessoa vai sendo muitas vezes atropelada por temas que deveriam ter sido pensado antes. E aí eu venho exatamente no ponto que tu colocaste. Pensar nisso, protocolo familiar é um documento tão importante. Olha, se todas as empresas, todas as famílias, né, conhecessem desse trabalho, desse documento e o papel que ele detém no seio das empresas familiares, passariam a olhar com muito mais carinho para esse tipo de relação, para esse tipo de estruturação. Mas vamos lá. Quando a gente fala também em empresas familiares, né, grande parte das empresas do Brasil, elas são familiares, né? Elas têm essa origem, né, essa característica. E aí é que está. O melhor momento para a gente pensar nisso, como tu bem disseste, é quando está a informação, quando as pessoas estão mais abertas exatamente para se falar no novo, para se falar, não é nem no novo, mas para se falar em temas que daqui a pouco, com o tempo, ela fica mais constrangida em dizer. Vamos lá, tu citaste aqui, ó, em determinado momento um sócio vem a faltar. Eu que lido com isso na prática, muitas vezes quando a gente entra nesse tema, muito sócio diz, eu não quero falar sobre isso, mas precisa falar. Precisa. Precisamos pensar na sucessão. E aí, quando a gente traz esse debate, esse tema no início, tudo se torna mais fácil. Mas também, né, para quem está nos ouvindo, vai pensar assim: puxa vida, Rogério, mas só agora que eu estou tendo a oportunidade de tomar conhecimento desse tema e eu já estou numa idade mais avançada, eu já estou pensando em parar. Será que para mim está tarde também? No meu caso, está tarde? Não. Organização, quanto mais a gente pensar nisso, enquanto você é sócio, está respirando, está ativamente, está vivenciando a realidade da sua empresa, é tempo de se pensar. Mas, como foi colocado, o quanto antes você pensar lá na frente, você evita problemas. E problemas, e aí eu já encerrando aqui esse ponto, problemas que talvez quando o sócio pensou o seu negócio, e não queria ver um filho brigando com outro filho, e não queria ver a sua relação societária em conflito com o outro. E essas questões podem ser bem resolvidas, bem pensadas, trabalhadas, se forem analisadas antes. E aí esse é o nosso trabalho, pensar antes, caminhar com a família, estruturar para quando seguirem situações lá na frente, aquilo já foi pensado antes. E aí não tem tantos problemas no decorrer da atividade. Doutor Giovanni, uma das coisas que ao longo do tempo eu tenho visto que colabora muito com o desenvolvimento de um processo sucessório mais estável, ou até mesmo com a governança de qualquer empresa, é o tal do protocolo de família, que a gente falou e que comentou agora um pouco. Para que as pessoas que estão nos assistindo entendam um pouco mais o que é esse protocolo de família e como é que ele pode colaborar, assim, na prática, com situações concretas para diminuir os conflitos que a gente vê dentro das empresas. Ótimo, Rogério. Às vezes as pessoas pensam assim, Giovanni, tá, mas espera lá. Se tu acabou de dizer que as relações familiares trazem complexidades por si só, né? A natureza, todo mundo aí tem a sua família, tem os seus problemas, como todo mundo tem. E aí a gente vai trazer mais uma pitada de complexidade para essa relação? Não, não, exatamente ao contrário. É a gente entender, e o protocolo de família, ele vem exatamente no intuito contrário. Ele é um documento jurídico, sim, né? É um documento jurídico, que os membros da família celebram em conjunto, por isso que eu costumo sempre dizer, todo documento, eu falava isso até para os meus alunos, né? Falo isso para os meus alunos também, é que a realidade do ser humano não nos permite dizer que existem modelos prontos, porque os seres humanos, todos nós somos diferentes uns dos outros. Olhar para as nossas digitais, né? Ninguém tem digital igual, ninguém pensa de maneira igual ao outro. Mesmo que a gente esteja falando de irmãos gêmeos, cresceram na mesma estrutura familiar, vão ter pensamentos diferentes. Mas vamos lá. Então, o que nós fazemos? Nós reunimos os membros da família, e aí a gente está falando de famílias que têm essa relação empresária, que muitas vezes não querem trazer, e aí eu vou usar uma expressão que eu já ouvi várias vezes, Rogério,
Giovanni, eu não quero discutir de tema de empresa no almoço de domingo, quando está todo mundo reunido. Ou, em alguns casos, eu já ouvi, Giovanni, mas daqui a pouco vai entrar alguém, algum parente na família que não tem condições de estar assumindo uma posição X, Y, Z na empresa. Ah, quando que a gente vai falar sobre negócios? Quando a gente para pensar, bom, isso é importante pensar? É. Então, aí surge o papel do protocolo familiar, que, como eu estava dizendo, é um documento jurídico similar a um contrato que se estabelece entre os membros da família empresária, né, entre todos os familiares, em que vão se estabelecer regras de convívio destas pessoas, desses membros familiares, no ambiente da empresa. Então, em que momento se trata de assuntos relacionados à empresa? Quais são os momentos? Se vai ter algum membro da família, algum filho, neto que poderá ingressar? Quais são, daqui a pouco, requisitos para esse ingresso? Como a gente vai falar sobre participação societária? Um sócio é mais atuante, Giovanni. O outro não é atuante, o outro é um sócio mais participante, ou seja, ele vai usufruir o seu direito, o seu, obviamente, dos resultados da companhia, mas ele não está no dia a dia da operação. Como é que fica essa relação? Como é que ficam imóveis da família, né, que estão dentro dessa estrutura empresarial? Então, todos esses são algumas pitadas, né, algumas pinceladas de alguns assuntos que a gente traz isso para o ambiente familiar. E aí, Rogério, sem querer me estender muito, mas esse tema é tão interessante, eu gostaria até de fazer uma observação a mais ainda sobre isso. Olha só, o que é muito comum? Quando a gente traz essa discussão ainda para o ambiente, como tu sempre muito bem colocou, né, Giovanni, no início, quando as coisas estão acontecendo, os pais estão ali juntos, batalhando, os filhos ainda são menores, você traz muitas vezes a discussão para um ambiente em que você consegue lidar melhor com algumas questões. A partir do momento que se cresce, é natural, e que ótimo, a família cresceu, mas isso também traz muitos outros atores que vão também, obviamente, participar dessas relações que trazem complexidades ainda maiores. Então, vamos lá. Independe do momento em que você está, da sua família como está. Mas, o quanto antes se pensar nisso, é você pavimentar um caminho que, no futuro, ao trilhar sobre ele, questões que poderiam gerar problemas, divisões, né? Divisões familiares, brigas, contendas, você já pavimentou um caminho que, se alguém for, olha, a gente já pensou nisso lá atrás. Os fundadores, a mãe, o pai já pensaram nisso antes. Então, o momento é sempre o agora. Agora, se você tem a oportunidade que esse seu agora seja no início, eu vou te dizer, está perfeito. Então, esse é o papel do protocolo familiar. São um documento jurídico que vai tratar das relações básicas, jurídicas, desses membros de uma empresa familiar, de modo que temas que eles não querem levar lá para a discussão no ambiente da empresa, mas que sejam pensadas antes, temas importantes, como eu citei vários aqui, e que minimizam, e muito pela nossa experiência, conflitos familiares lá na frente. Agora, uma outra coisa que a gente sabe que colabora com a minimização ou a mitigação dos problemas lá adiante é a constituição de uma holding patrimonial, uma holding empresarial, onde, de alguma forma, a questão de divisão de bens, em especial bens imóveis e outros de alto valor, muitas vezes é pré-resolvida e que também acaba colaborando até mesmo para evitar a perda desses bens em processos aí que envolvem algum tipo de risco empresarial. Poderia comentar um pouco a respeito do que é efetivamente a holding e dos benefícios que ela traz? Excelente, Rogério. Eu costumo lidar muito com holding. E aí eu vou te dizer mais. A holding, dentro desse contexto todo que a gente está falando, ela é mais um instrumento de proteção, de organização, de gestão desse patrimônio familiar. A hold tem um papel sensacional. E eu costumo olhar a hold dentro de um contexto de um todo. Né? Eu já tive situações que pessoas chegaram para mim, Giovanni, teve alguém que me indicou fazer uma hold, eu fui lá, montei uma hold, coloquei bens lá, não sei o quê, daqui a pouco a pessoa sumiu, eu já não sabia mais o que fazer, eu estou com patrimônio, não sei se coloco aqui a YZ. Em tudo que a gente faz, o importante é ter sempre uma trajetória bem definida.
E quando eu olho protocolo familiar, holding patrimonial, todos esses elementos constituem um todo, ou seja, são peças de uma grande engrenagem de organização e estruturação familiar. A holding, como uma sociedade empresária, né, como uma estrutura empresarial, ela tem algumas funções. Se a gente olhar no seu dia a dia, existem holdings de participações, holdings patrimoniais, e aí entre as holdings familiares, ela possui um papel muito interessante. Caberia aqui tempo para a gente falar. Mas eu vou focar para a holding patrimonial. A holding patrimonial, então, é uma estrutura empresarial que ela tem como objetivo justamente reunir os bens que foram adquiridos pelos sócios, né, pelos membros dessa família, de modo que ele, bem estruturado, bem organizado, olhando-se muito atentamente para aspectos legais, é importante ter isso. Por isso, repito o que eu falei no início. Não existe, e aí basta olhar para a complexidade humana, não existem documentos prontos e acabados. Né, Giovanni? Eu peguei um modelo, já tive situações de pessoas disseram assim, Giovanni, eu procurei um modelo na internet, baixei e mandei para o meu contador. Eu falei, olha, será que aquela família, aquela pessoa é igual à sua? Se a resposta for não, e certamente será não, opa, a gente tem que olhar com calma isso. Vem cá, qual que é a sua realidade? Qual que é a sua, como é que a sua família está? Quais são os patrimônios, o patrimônio, né? Quais são os bens, o patrimônio que a gente está querendo proteger? E quando você pega isso, você traz para dentro de uma estrutura empresarial, em que o seu objetivo é justamente a preservação e a manutenção desse patrimônio, de modo que ele possa servir às próximas gerações, se daqui a pouco esse é o caso, daqui a pouco mais até, Giovanni, numa sucessão, ter os bens serem transmitidos de maneira mais organizada, mais fácil e mais barata também. É mais objetivo, é mais claro, é mais fácil de se fazer. Bom, olhando para tudo isso, diz assim, Giovanni, então isso é muito bom, claro, mas tem todo um conjunto que a gente tem que nós temos que analisar para que essa estratégia esteja dentro de um todo, cuja finalidade principal é a preservação do bem familiar. Então, resumidamente, é sim uma estrutura empresarial em que eu posso me valer para organizar o patrimônio da família, essa é a holding patrimonial, né? Existem outros modelos, mas especificamente, de modo que isso venha trazer tanto um ganho econômico, financeiro, enfim, tributário, outros aspectos, mas principalmente que venha fazer com que esse patrimônio adquirido pela empresa familiar, pelos membros dessa família, possam permanecer, possam ser preservados. Eu acho muito interessante essa ideia de se proteger aquilo que a família, ao longo do tempo, vai desenvolvendo. Isso também colabora, né, doutor Giovanni, com a separação mais clara do que é patrimônio da pessoa, do familiar X, do familiar Y, o que é patrimônio da empresa, o que foi construído pelo grupo como conjunto, o que de repente vai ficar com uma determinada pessoa. E eu acho que existe, às vezes, um preconceito, como foi colocado, de se discutir esses temas, porque a pessoa acaba tendo uma sensação, e às vezes a gente tem clientes que dizem isso, poxa, parece que você está querendo me enterrar. Não, mas não é isso. É simplesmente proteger aquilo que uma, duas, três gerações desenvolveram e que, se nada for feito, em muitos casos, acaba indo tudo a perder, né? Exatamente, Rogério, exatamente isso. E aí eu vou até dar um bom exemplo. Né? E assim, independentemente do tamanho, né? Como a gente tem conversado nesse nosso bate-papo aqui, como a gente tem trazido, né? Depende do tamanho, depende do tempo. Então, a gente não está falando de algo para conglomerados empresariais e nem para empresas que faturam acima de X milhões, Giovanni. Não. Então, falando para todo nível de empresa, para todo tipo de família empresarial que pensa nessas coisas, que se depara com isso. Mas se você disser, se ela não se depara com isso hoje, pode ter certeza, Rogério, isso eu digo com certeza, ela vai se deparar em algum momento. Se não ela, os seus filhos vão se deparar com esses desafios. E aí é que está toda a questão. É interessante, Rogério, que eu vou Um dar minutinho mais, doutor Giovanni. um minutinho. Então, um exemplo que foi positivo. Uma família uma vez procurou para fazer uma holding patrimonial e o que ele fez na primeira reunião, na segunda reunião vieram os filhos, adolescentes. Ele disse assim, doutor Giovanni, eu trouxe meus filhos aqui, eu sei que tu é professor, gosta de explicar, então melhor. Eu trouxe meus filhos aqui para que eles saibam desde hoje o que eu estou fazendo, para onde eu quero chegar e por que eu me preocupo com o patrimônio. Eu disse, excelente. Pode falar, eu falei para eles, ó, perguntem o que vocês quiserem.
Eu estou aqui justamente para orientar. Então é isso, Rogério. Essa é a diferença. É você trazer esse assunto que é difícil de conversar, quando eu vier a faltar, não, mas tem que conversar. E traz para a família, discute em família, que sempre o resultado é melhor. Programa Negócios de Família de hoje conversou aqui com um especialista justamente em proteção das famílias, dos negócios da família, no ponto de vista societário, no ponto de vista tributário, no ponto de vista da estruturação desses aspectos jurídicos importantes. Doutor Giovanni Alves, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Rogério, eu que agradeço. Conte sempre comigo. Esse é um tema que, como tu sabes bem, me desperta sempre muita vontade de falar. Gosto de conversar, trazer exemplos. E sempre que precisar, eu estou aqui à disposição. É um prazer enorme compartilhar contigo, com seus telespectadores, momentos tão ricos como esse. Contem comigo sempre que precisar. Muito obrigado. E nós temos um encontro marcado, sempre aqui na TV Cidade, de Farroupilha e toda a Serra Gaúcha. Vamos falar sobre negócios de família e trazer pessoas que podem contribuir com o seu pensamento e com o seu negócio. Até semana que vem. Tchau, tchau.